como evitar os danos irreparáveis à saúde dos trabalhadores? A manipulação dos frangos deve ser feita necessariamente em temperaturas baixas, a fim de garantir um produto em boas condições para o consumo humano. O que fazer então para industrializar o frango em grandes quantidades e não prejudicar a saúde dos trabalhadores? Entendo que o Estado tem o seu papel e acho que nos últimos anos tem falhado principalmente na fiscalização, né? Entendo que ações do Ministério Público são importantes, né? Até porque muitas vezes elas surpreendem as empresas, né? De quem é a responsabilidade, afinal de contas, por um caso como o da Valdirene? Responsabilidade, eu acho que existe de muitos, né, ou quase todos, né, existe a responsabilidade, obviamente, da empresa, que tem conhecimento. Elas não são empresas, na maior parte delas, só se for muito pequenininha, que desconheçam esse problema, né? Elas sabem que existe a responsabilidade daqueles que tratam, dos médicos, de não fazer um diagnóstico precoce e não fazer um encaminhamento. Responsabilidade também do Ministério do Trabalho, talvez por não ter ido mais forte, mas nós temos as nossas limitações. O Ministério Público do Trabalho tentou, inclusive, com uma empresa que eu participei da negociação, fazer um ajuste de conduta, mas tem dificuldade, né, pela própria legislação. E eu acho que a única forma é realmente transformar isso numa indenização pesada, uma indenização por danos morais, talvez de acordar, não que isso vai resolver, porque isso aí vai levar aos casos extremos, né? Então, para ir para a Justiça do Trabalho, quanto mais você começa a pesar no bolso, isso pode mudar. As nossas multas não são tão altas assim, né? Então, elas talvez não vão inibir uma ação de uma empresa que ganha milhões por uma pequena multa do Ministério do Trabalho, porque também a gente não pode ficar só dedicado a um tipo de setor, né? O próprio Ministério Público do Trabalho também tem as suas dificuldades. Há medidas eficazes que podem ser tomadas. Entretanto, para isso, o trabalho na linha de produção precisa ser alterado, mas as empresas geralmente alegam que seu custo tornaria inviável a produção. Chegam até a ameaçar com o fechamento de fábricas. Constantemente agora na nossa campanha salarial, onde os trabalhadores estavam quase entrando em greve, né? Toda a sociedade se mobilizou, Câmara de Vereadores, Prefeitura, CDL, pressionando o sindicato para que o sindicato aceitasse a proposta da empresa, porque senão a empresa sairia de Forquilinha ia perder muito. E aí eu pergunto, por que essas pessoas, essas entidades, Prefeitura, Câmara de Vereadores, o CDL, não se mobilizam para buscar, né, a manutenção dessa empresa no município, mas também com qualidade de vida, porque essas empresas adoecem o trabalhador e jogam para o poder público pagar, né? A questão da saúde em Forquilinha já está um caos, entendeu? Esses trabalhadores constantemente estão nos postos de saúde buscando medicamentos para aliviar um pouco as suas dores. E isso quem paga? Quem paga é o cidadão de Forquilinha. A gente espera, né, que o próprio judiciário, Vanderlei, que o próprio judiciário verifique essas questões, porque as agroindústrias, elas forjam muito as informações, né, elas convidam, como eu já ouvi em sessões aí das varas do trabalho aqui, a empresa convidando o juiz para visitar. Mas, claro, na hora que um juiz desse vai visitar, eles baixam o ritmo da produção, aumentam a temperatura. As provas são muito forjadas. A gente tem que estar mostrando que realmente a sonegação de informação e a depredação da mão de obra na agroindústria brasileira ela está muito forte. Uma luz pode ter surgido no fim do túnel, a partir da entrada em cena do Ministério Público do Trabalho. A juíza Desirê Ávila Bowman, da 4ª Vara Trabalhista de Criciúma, concedeu liminar numa ação civil pública, ajuizada pelo Procurador do Trabalho, Jean Carlo Voltolini, e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor, impondo uma série de medidas à empresa Seara, pertencente ao Grupo Transnacional Cargill, no município de Forquilinha, vizinho a Criciúma. Entre elas, as de maior impacto são a redução da jornada de trabalho e a imposição de pausas durante a jornada. A maioria desses trabalhadores trabalha de pé, na mesma posição, durante toda a jornada. Então, realmente, a pausa é importante, né, para haver um descanso e depois a retomada. No Tribunal Regional do Trabalho catarinense, a liminar foi mantida pela relatora, juíza Marta Vilauba Fabre. Todas as medidas se destinam a preservar a saúde dos empregados da empresa. O Sindicato dos Trabalhadores atribuiu à decisão a qualidade das provas feitas pelo Ministério Público do Trabalho. E a determinação do Ministério Público de ir lá buscar provas, pegar o termógrafo,
buscar a temperatura real que esses trabalhadores vivem dentro dessas agroindústrias, né, foi um fator determinante para que provasse de que existe irregularidade até nas anotações das temperaturas, tanto das empresas como do sistema do CIF, que é a Inspeção Federal, onde foi provado lá em Forquilinha de que há a manipulação dessas informações para o mercado externo. Com certeza a diminuição da jornada de trabalho é um aspecto que vai contribuir para a preservação da saúde dos trabalhadores. Com a decisão da Justiça do Trabalho, a empresa ficou obrigada também a aceitar atestados dos médicos que atendem os trabalhadores e não apenas os da empresa, e deverá acatar o período de afastamento e o tratamento sugeridos. Deverá também considerar o tempo gasto na troca de roupas e uniformes, como jornada de trabalho efetiva, o que não era feito. Devido às normas sanitárias, esse tempo é considerável na atividade. A ordem judicial determinou que passa a ser obrigação da empresa o diagnóstico precoce das doenças e o afastamento do empregado com suspeita de estar acometido de doença ocupacional, pagando integralmente o respectivo tratamento. Para um trabalhador que já está, digamos, com um diagnóstico de tendinite, normalmente se deve afastar esse trabalhador das suas atividades por algum tempo, que é variável, depende do quadro. Normalmente se usa medicamentos, né, anti-inflamatórios, analgésicos, se faz fisioterapia como tratamento. A juíza estabeleceu uma multa de R$100 mil cada vez que uma obrigação seja descumprida. Os trabalhadores comemoram. E a decisão da Justiça do Trabalho, ela só vem confirmar tudo aquilo que nós já viemos há anos denunciando, que é o ritmo excessivo, né, nas agroindústrias em todo o território nacional. Para evitarmos as doenças ocupacionais e o número de trabalhadores lesionados no território nacional, só tem uma saída, a redução da jornada de trabalho e o tempo que esses trabalhadores estão expostos a essas temperaturas e a esse ritmo louco que as agroindústrias implantam para os trabalhadores no Brasil. A empresa Seara Cargill foi procurada pelo Justiça em Movimento para falar sobre a liminar. Em resposta enviada por e-mail, informou que está mantendo nas salas de cortes daquela unidade temperatura superior ao limite de 10 graus centígrados. Na resposta, a empresa destacou o caráter provisório da decisão, da qual está recorrendo, e que provará estar cumprindo a legislação trabalhista de forma a garantir os seus direitos e interesses, bem como os de seus funcionários, clientes, fornecedores e comunidade. Empresas vivem do lucro. As agroindústrias avícolas estão preocupadas em cumprir contratos de exportação em prazos curtos, requerendo produtividade e resistem a aumentos na conta dos direitos sociais. Gastos com medidas preventivas custam dinheiro e mais custos significam menos lucros. Como resolver essa situação? O médico e professor Erval Pina Ribeiro, especializado em saúde do trabalhador, tem uma opinião. Como é que nós vamos deter esse tipo de processo? Eu tenho certeza que a justiça está fazendo o seu papel, mas é insuficiente. Nós temos que discutir isso na sociedade. Que sociedade e que custo de crescimento, né, de exportação desse tipo de bem nós estamos ganhando, levando à destruição dessa força de trabalho brasileira, e geralmente jovem, e com um agravante feminina, que é pior ainda, né? Diante da própria situação de mulher numa sociedade que é profundamente machista. Enquanto esperamos que essa discussão aconteça, o Justiça em Movimento segue em frente. No próximo programa estaremos em Lages, no Planalto Serrano Catarinense, e vamos falar de um tema bastante polêmico, a terceirização. Até lá!